Olá seres humanos, meu nome é Link, Sama Link pra vocês, e sejamos sinceros, todo mundo aqui já zerou algum jogo sem saber nada da história, a não ser que você seja um entusiasta dos jogos online, mas nesse caso a sua cabeça não tem capacidade para entender a história de um jogo. Enfim, essa situação pode acontecer por diversos fatores. O jogo pode ter bastante diálogos, o que te desmotiva a ler tudo, ou talvez ele nem tenha tradução, daí não tem motivo para ler as coisas, ou talvez você pagou uma nota pelo jogo, e não tá nem aí para a história, só quer saber da gameplay, e é por isso que no vídeo de hoje, eu irei citar alguns jogos que eu zerei sem saber absolutamente nada da história, então bora pra o vídeo. Esse aqui é um dos melhores FPS, um dos melhores jogos de computador, e um dos melhores jogos da história, então por que será que eu zerei sem saber nada da história? Bom, pra começar que o meu Half-Life não tinha legendas, então não tinha nada pra eu ler, eu até podia baixar elas, mas eu não senti tanta necessidade, até porque esse jogo é bem linear, e eu só vim ter curiosidade pela história, 2 meses após zerar, mas pra quem não sabe, aqui você controla o Gordon Freeman, um personagem calado, e especialista em pegar no pé de cabra, e na moral mano, geralmente quando eu vejo a galera falando sobre a história de Half-Life, quase sempre elas estão falando do Gemen, então vale até que mais a pena ver algum vídeo de Iceberg por exemplo. E aliás, eu não estou me referindo apenas ao primeiro jogo, eu ainda coloco na bagagem as suas 2 expansões, e obviamente o segundo jogo. Todos esses 4 foram zerados sem que eu soubesse o nome do personagem. Fazer o que é, se é pra ser vagabundo então vamos ser até o fim. No momento em que esse vídeo tá saindo, esse aqui tá sendo o melhor jogo que eu zerei esse ano. Eu sei que já falei que tinha sido o Infernax, mas isso agora mudou. E quando eu comecei a jogar o Zelda Bafo Selvagem, eu só sabia o básico das coisas, tipo, o nome de alguns personagens, os equipamentos do Link, algumas mecânicas simples. Mas isso é só o básico do jogo, e pra falar a verdade, não existe maneira melhor de jogar esse game do que jogar no Foda-se. Afinal, que graça teria as coisas se você soubesse de tudo, não é mesmo? E meu irmão, pense um joguinho brabo, é até chato querer chegar a Nintendo e não poder criticar os seus jogos. E é impossível citar esse Zelda sem falar da incrível sensação de liberdade que ele passa. Chegar numa vila nova, encontrar alguma shrine, fazer alguma side quest, ou simplesmente dilacerar os inimigos que você encontra no acampamento enquanto explora o mapa. Essas serão algumas das suas recompensas. Como eu falei, a melhor maneira de jogar esse game é não saber de nada, e também não há necessidade, até porque ele já te explica tudo. Quer dizer, eu acho que explica, não tem como eu afirmar já que pulei os diálogos, mas provavelmente deve ter. Confia, e ele também não é tão complexo. Os seus desafios foram bem de boa, então não há necessidade de saber tanto sobre a história para zerar. Na moral mano, pense num jogo que eu enrolei pra zerar. Comecei na locadora uns 6 anos atrás, até que um jumento salvou por cima do meu save, fiquei tão pistola com isso que demorei todo esse tempo pra superar. E eu enrolei, até que eu bati na mesa e disse: é hoje que eu zero essa bodega, e dito e feito, zerei em pouco mais de 2 dias. Rapaz, ó, vício foi enorme, e só tinha uma coisa que eu sabia aqui, o nome dos personagens. Na real eu só conhecia o Leon e a Ashley, e apenas eles. Sem contar que eu joguei ele por um PS2 de software. A minha ROM era americana, e como o jogo era em inglês, eu simplesmente pulava tudo, e assim como falei no Zelda, acho que a melhor forma de jogar o Resident Evil 4 é desse jeito. Só é uma pena que no final eu tinha pouca coisa. Olha só isso, dá nem pra pagar o imposto de venda com essas tralhas, mas se tem uma coisa que eu achei que seria bem complicado, eram as lutas contra os chefes, mas na verdade foi bem fácil, então não haviam muito motivos pra eu entender a história do jogo, tipo, eu nem sabia por que raios o Leon tinha ido resgatar a Ashley, não sabia que ela era filha do presidente, tipo, essas coisas básicas que até as pessoas que nunca jogaram sabem, não eram do meu conhecimento. Fazer o que é, pelo menos zerei numa boa, e foi muito satisfatório pra mim. Pois é, não estou citando apenas um jogo dessa empresa, e sim todos os que joguei, que são esses aqui ó, pouca coisa né? E bom, vamos falar a verdade, você por acaso joga esses games por causa da história? Eu acho que não, apesar dos jogos possuírem uma história, e na maioria das vezes, ser algo bem interessante, é inegável que a maioria das pessoas vão jogar esses games por outros fatores, seja pela nostalgia, ou pela sensação de liberdade que esses jogos passam. Acho que o único game da Rockstar que eu sabia um pouco da história é o primeiro Max Payne, mas só porque eu joguei uma versão dublada, fora isso eu não ia saber de quase nada, e eu também sabia um pouco da história do Bully, mas esse foi o primeiro jogo que fiz 100%, então precisei prestar atenção em algumas coisas. Fora isso eu nunca tive vontade de me aprofundar em nenhuma história de qualquer jogo da Rockstar, não que elas sejam ruins, só não me geraram tanto interesse. Olha a audácia desse filho da puta!
Existia um tempo em que os jogos mobile não eram feitos com a bunda. Nessa época você poderia ter orgulho de dizer que era um mobile gamer, mas hoje isso tá mais do que batido, ainda mais pela forma de monetização das empresas. É aquilo, né? Lança o jogo todo cagado e cheio de problemas, junto com uma dúzia de microtransações, e voa lá, um joguinho bosta saindo do forno. Mas nada disso acontece em Pascal Vager, e pelo fato dele ser o jogo Souls-like, eu já fui entrando sem ligar muito pra história. Se até a galera que vai atrás de todos os detalhes tem dificuldade pra entender, imagina eu que errei a quantidade de água no suquinho de Tang. Enfim, não é de surpreender que a gameplay é o que mais chama a atenção. Ela pode até ser comum para quem joga esse estilo no console ou PC, mas não tem nada parecido no celular. Sem contar que o jogo é bem leve, rodando de boa na minha batata. Convenhamos que hoje em dia tá bem ultrapassado, e você não precisa entender a história pra zerar o jogo, mas vale a pena conferir depois. Quer dizer, eu acho que vale. Até hoje não entendo nada da lore kkk. Da mesma forma que eu falei sobre os jogos da Rockstar, aqui eu não me refiro a apenas um jogo, e sim a todos que zerei até hoje, que são esses aqui ó, pouca coisa né, e apesar de Castlevania ser a minha franquia favorita, dificilmente eu zerava sabendo algo da história, eu realmente jogava no foda-se, só queria saber de explorar o mapa, passar raiva com chefes chatos, e morrer instantaneamente, pra um buraco, coisa básica não é mesmo, e o pior é que isso já me prejudicou algumas vezes. Uma boa parte dos jogos no estilo Metroidvania possuem mais de um final, algo que não acontece tanto com jogos clássicos, e como eu pulava toda a história, eu sempre fazia o final verdadeiro só depois de zerar pela primeira vez, mas nem chega a ser um problema enorme, até porque eu tenho save do meu último salvamento antes de enfrentar o chefão final, então é só ir fazer os objetivos que tá de boa. Você pode zerar essa franquia inteira sem saber da história de nenhum jogo, porque a maioria delas não são complexas. Dá pra resumir com o seguinte comentário: a família dos Belmontes enfrentam o Drácula usando um chicote ou outros equipamentos caso o indivíduo não seja dessa família, e pronto, resumo bem feitinho. Então pode pegar qualquer jogo e zerar sem saber da história que é de boa. Pois é galera, o vídeo foi esse, e se você gostou dele e quiser interagir diretamente comigo, ou com os inscritos do canal, entra no meu servidor do Discord, o link tá aí na descrição. Aproveita e comenta qualquer coisa só pra dar aquela força, enfim, deixa o like e se inscreve no canal se for novo. Mas é isso, até a próxima, falou!